Fala, Bernardo. Estou com a Andréia aqui, viu, Bate? Ela também acompanhou um pouco desse trabalho aqui da perícia, que voltou ao local. Andréia, foi a primeira vez que você veio aqui nessa casa ou você já teve nos outros dias também, na noite anterior? Eu nunca deixei de vir à casa. A gente estava mudando desde a semana passada, eu que montei tudo, eu que organizei tudo, eu que montei tudo. Ontem, inclusive, eu saí daqui, já era 00:30, e a gente tinha alguns detalhes para acertar, porque a gente ainda está em mudança ainda, né? Então, não sei nem o que dizer, porque eu realmente foi um choque para mim. Eu estou sonhando ainda, é um pesadelo que eu estou vivendo nesse momento, né? Então, pegar toda essa cena, toda essa situação. Quero deixar bem claro que a causa-morte não foi necessariamente da queda da escada. Ele teve um traumatismo craniano, porém por conta de um mal súbito, né? Então, porque as pessoas falam, tropeçou, escorregou na escada, caiu da escada. O mal súbito levou ele a cair da escada, né? Infelizmente. Ele já estava enfrentando alguma condição assim de saúde que estava um pouco debilitado? Não, estava normal? Como é que ele estava de saúde? Não, nenhuma. Aí não tinha absolutamente. O único problema que ele tinha, que não é novidade, era um problema de visão nas vistas, né? Que ele não chegava de um olho e estava já diminuindo a visão do outro. Mas saúde está melhor que a minha. Inclusive, fiz um check-up, porque ele fez uma cirurgia em janeiro. E estava ótimo, não tinha nada no coração, nada. Não dá para entender, não dá para. É inacreditável ainda. Não dá. O que ele falava sobre a casa nova, que ia ser um novo lar, tinha muitas coisas talvez para ajeitar ainda, para fazer, mas ele já se sentia confortável aqui? Sim, ele já estava, inclusive até brinquei, ele falei, nós temos os nossos filhinhos de patas, né? E a gente tem a guarda compartilhada, até brinquei, ele falou, eu quero montar um quarto para você ficar aqui, eu quero que você monte um quarto. Eu falei, eu vou montar um quarto, vou ficar uma semana com você aqui até você se adaptar com a casa, se organizar mais, né? Aquelas coisas de dona de casa para poder ensinar preocupada, na realidade preocupada para ele estabelecer, né? Se acomodar bem, né? E aí até brinquei com ele, porque eu tinha mais detalhes da casa do que ele, né? Parecia que até eu que vinha morar aqui. E ele ainda falava, arruma do jeito como se você fosse usar. Aí eu falei, até parece, né, nem que eu não vou usar, né? Então, assim, a gente era um casal muito amigos, a gente brincava muito, então a gente tinha muita brincadeira. Inclusive, a gente saiu para jantar ontem. Brinquei com ele, falei, quem disse que a gente não ia passar o Dia dos Namorados juntos? Então, ele até, no final, ele até pede, né? Ele sempre fala, vamos voltar, me dá uma chance. E eu peguei e falei, se você for um bom menino, eu vou pensar, né? Então, Ainda estava em análise. estava em análise. Mas ele foi um péssimo menino. Um péssimo menino. É mesmo? Dia dos Namorados juntos? E foi um péssimo menino, porque ele me faz essa situação, essa fatalidade, né? Ele me deixa, né? Então, ele não se comportou bem. Ele podia ter esperado um pouco mais, né? Aproveitado mais da casa, de vocês. Agora, você teve essa confirmação da polícia, do Instituto Médico Legal sobre o mal súbito? Você falou, tem certeza que foi um mal súbito? Sim, na realidade, como ainda está em investigação e ainda está para sair o laudo pericial total, porque a gente só tem uma parcial que o resultado é um traumatismo craniano. Então, para chegar no resultado desse traumatismo, a gente precisa saber de fato o que ocorreu, né? Mas há uma suspeita de que realmente foi um infarto. E eu nas minhas conclusões, por analisar, acompanhar, informar, então eu acredito que a televisão estava ligada. Então, assim, no meu ver, ele pode ter passado mal, levantou e, infelizmente, na hora daquela... Porque a gente, quando passa mal, a primeira coisa que a gente faz é tentar... Eu não sei, mas eu, pelo menos, Andréia, eu corro quando eu passo mal, né? Eu não fico sentada, eu levanto e quero... Pega um ar. Tento ficar, né? Eu fico muito afobada. Eu acredito que ele deve ter feito isso, ele deve ter levantado, tentado fazer alguma coisa e infelizmente se deparou ali com a escada porque pela forma que foi encontrado, não foi aquela coisa porque é uma coisa quando você tropeça, e quando você tropeça, você procura se segurar e não tem esse indício de tentar se equilibrar, de tentar se segurar. Então, Uma queda direta, assim. Uma queda direta.
deu mal. Ele estava com os cães, acho que a maior parte deles, presos aqui nos fundos da casa? Não, os cachorros estavam todos soltos dentro de casa. Dentro de casa? Sim, dentro de casa. Eu vim exatamente para ver os cachorros, me despedi dos cachorros, desci os cachorrinhos com ele estava brincando com os cachorros sempre para baixo, para cima. Um dos motivos dele escolher essa casa é exatamente isso. O espaço, ele sempre falava, é para os cachorros. Ele queria bem isso. Uma grande, para os cachorros ficarem no portão, próximo à praça onde ele leva para passear. Então era tudo nos detalhes. Paixão dele, os cachorros. Agora, você tem uma ideia por que ele teria acordado no meio da noite e descido ainda? E o pessoal até pergunta, é a questão da calça, né? Que até que ela estava caída ali na perna. Você sabe por quê? Poderia ter uma ideia, uma suspeita agora? Tenho sim, né? Quando eu assisti a televisão, ele tem mania de desabotoar o cinto e o botão. A pancinha, da barriga da pancinha, né? Eu brincava com ele. Gente, o Naim, ele era uma pessoa muito divertida, muito alegre. Hoje, depois de passar um dia tenso, eu já tô assim mais, entre aspas, confortada, né? Ainda mais tentando, né? Eu fui exatamente, de manhã eu não falei com ninguém, porque eu não tinha condições, até porque eu precisava me informar, porque eu não vou passar em verdades e coisas que eu não sei. Então, analisando toda a situação, eu acredito que ele deva ter desabotoado a calça. A televisão, pelo fato da televisão estar ligada, ele estava assistindo televisão. E o Daim não estava dormindo, gente. O Naim é boêmio. O Daim ia dormir 3, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então, o Naim não dormiu. O Naim não dormiu. Isso é fato. Então, ele deve ter... Ele usava medicamento para dormir. Provavelmente ele tomou um medicamento para dormir, meio dormindo. Eu acredito que o mal súbito foi depois, já nesse... Por isso que a perícia vai nos falar isso depois. Talvez tomando esse medicamento para dormir, ele deve ter tido ali esse mal súbito. E na hora de levantar, não sentiu que as calças estavam desabotoadas, né? Então, tipo, a calça caiu e, tipo, né? O mal súbito, a calça caiu e foi onde ele realmente desfaleceu, fazendo a queda, batendo a cabeça e chegando nessa tragédia, né? Foi uma fatalidade. Você comentou que ele estava com a saúde até boa para a idade e tudo mais, para as atividades dele, mas alguma dificuldade de locomoção, não, no caminhar, mais lento, não, nem isso? Não, imagina. O Biel nem acho que estava melhor do que eu. Porque uma boa saúde, ele gozava de uma boa saúde. Ele só tinha um problema de vista, né? E eu do lado esquerdo. Então, se for pensar, o tombo é do lado direito. Então, se fosse alguma coisa, tenderia para o lado esquerdo, né? Não para o lado direito. O lado direito é o lado que ele enxerga. Então, por isso, mais um motivo. Então, são coisas que você vai, né, fazendo um levantamento para você chegar a um resultado. Então, eu acredito, assistindo televisão, deve ter tomado os remédios para dormir, deve ter sentido alguma coisa, assistir televisão com as calças lá à vontade em casa, né? Com a preguiça de colocar o pijama, que ele deixava colocar o pijama na hora de deitar, praticamente. Ele nunca colocava o pijama antes de dormir, assim, ficar de pijama. Ele colocava na hora de dormir, praticamente. Então, levantou, a calça... Foi só uma sequência. A calça deve ter... Para ele chegar na escada ali, provavelmente, se bobear, ele deve estar segurando as calças com a mão. E aí, segurando, deparou ali com um mal súbito. E no mal súbito, infelizmente, veio a queda para a escada e... Por isso que a calça abaixada, né? Porque se fosse alguma coisa, ele também estava com a cueca abaixada. A cueca estava no lugar, né? Estava de cueca normal. Então, se você olhar pela forma que as calças estavam, então, né? São várias sequências. Mas aí a gente vai ter um desfecho aí com o resultado da perícia. No jantar, um pouco antes, ele falava sobre o quê? Ele já estava fazendo planos? Era sobre a casa? Como é que foi essa conversa? Sobre exatamente isso, sobre a casa, sobre shows. A gente falou um pouco de Paris, né? A gente estava com um amigo que é o Tony, então a gente falou de Paris um pouco. Ele escolheu, ele falou assim, estava com vontade de comer parmegiana com batatinha frita e arroz. Eu que montei o prato para ele. Aí ele pediu uma sobremesa, salada de frutas. Então, assim, ele falou, sabe quando você estava com vontade de comer uma coisa? E aí a gente estava combinando, ele falou, agora eu tô com vontade de comer comida japonesa, que ele amava comida japonesa. E aí ele pegou e falou, né? E aí eu falei, não, sexta-feira a gente vai.
Aí eu falei, só que a gente conhece o local, eu falei, a gente tem que estar com bastante fome pra... Aí brincamos, conversamos, rimos muito, muito, muito. E eu falei pra ele, né, eu falei, olha... Aí eu trouxe, mas eu deixei ele, aí deixei meu amigo, depois eu vim pra cá, fiquei com ele, e a gente passou ainda conversando sobre o nosso relacionamento. A gente começou a falar sobre o relacionamento, sobre o que aconteceu. Ele falou que realmente, ele falou que não me deixou de me amar, que ele me ama. Ele falou, você é a mulher que eu mais amei nessa vida, eu te amo, eu nunca vou deixar de te amar. E aí eu falei pra ele assim, a gente terminou, mas eu não disse que eu não gosto de você, né? Mas eu falei, se você, foi onde eu falei, né? Se você se comportar e for um bom menino, quem sabe? E aí a gente conversou muito, inclusive na hora que ele saiu, a gente encostou no portão, ele me deu um abraço muito gostoso, por sinal. Um abraço assim. Quando eu lembro do abraço, de uma certa forma, parecia que ele estava, sabe? Eu senti um abraço que eu gostaria de dar um abraço de novo, sabe? Hoje de manhã, quando eu fiquei sabendo, eu queria muito, não deixaram ainda chegar nele. Eu fui no meu, não deixaram entrar, porque eu queria abraçar ele, eu queria ver, falei, por que você fez isso comigo, né? Pensando agora, na noite, no abraço, parecia uma despedida mesmo? Parecia. E aí ele falou, não, um beijinho. Eu falei, não, beijinho também você está exagerando, né? Aí a gente brincou, ele pôs o rosto, eu tava já do lado de fora, eu falei, fecha o portão. Não, eu fechei o portão, que eu tava com a outra chave, fechei o portão. Ele colocou o rosto e falou, me dá um beijinho. Aí eu dei um beijinho no rosto e falei, vai dormir, juízo. E aí cheguei em casa, ele ainda mandou um áudio pra mim. E aí ele falou, quando chegar em casa me avisa, eu esqueci de avisar. Aí ele mandou um áudio. A internet aqui, nossa, não pega nada. Aí ele falou, tá, na cozinha não funciona, na sala 2 pontinhos. Aí eu falei, tá. Eu falei, vixe, depois a gente vê isso.